Passamos um fim de semana abençoado, né? Desde sábado o Senhor vem falando conosco e 3 dias que estamos juntos, né? Sábado, domingo e hoje. Veja que coisa boa, né? Então, desde sábado nós estamos orando ao Senhor, cantando o hino de louvor ao Senhor, ouvindo a sua palavra e juntos, né? Bom isso, né, irmão? Como pudéssemos passar a semana toda juntos, né? Então, 3 dias nós já conseguimos ficar juntos, né? Que bom, né? Isso é um ensaio, né? Daqui a 100 bilhões de anos a gente vai estar começando a querer ficar junto ainda, né? Vocês já pensaram há 100 bilhões de anos? A gente vai estar junto. Eu gosto de brincar com os irmãos, quando eu vou visitar outras igrejas, falar o seguinte: vocês querendo ou não, daqui a 100 bilhões de anos eu vou estar junto com vocês. Quer dizer, não tem jeito, né? Fazer o quê? Vamos estar lá. Então, que coisa boa, né, irmãos? Nós começamos no sábado e a gente vai continuar aqui hoje. A gente vai dar sequência naquela dispensação. Nós estamos justamente na transição da primeira para a segunda dispensação, que era a inocência e a consciência, né? Então, o que acontece, né, nesse meio dessas duas dispensações foi a queda do homem. Só houve todo esse restante por causa disso que nós estamos estudando aqui, né? A gente começou segunda-feira passada pensando algumas verdades de como aconteceu aquilo. Então, alguém pode pensar, mas por que então tirar um tempo tão grande em pensar nesse capítulo 3 de Gênesis e na queda do homem? Porque aqui foi tudo, né? Aqui foi o ponto fundamental, a base de tudo partiu daqui, né? Ou seja, aqui foi determinante para o restante de tudo que nós vemos até o juízo final, o trono branco, enfim, partiu tudo daqui. E a gente vai ver, já estudamos segunda-feira passada algumas coisas, como é que isso foi acontecendo e aconteceu, né? E nós vamos continuar hoje pensando um pouquinho também nesse capítulo 3, porque aqui é o marco, né? É o marco zero da história, né? Antes e depois da queda. A gente observou bem que o homem ele não teve um pequeno tropeço. Então, para aqueles que estão nos ouvindo, né, e nos ouvirão depois na internet, você pode procurar o texto em Gênesis capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 ao 6, porque já vai ser uma base para nossas considerações. Então, é Gênesis capítulo 3, de 1 ao 6, conhecido nosso, mas pode ser que alguém, quando vê esse vídeo, nunca tenha ouvido falar desse assunto, né? Então, é assim, Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente respondeu e disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, deu para o seu marido que estava com ela, e ele comeu. Bom, nós vamos voltar rapidamente aqui em alguns pontos que a gente considerou segunda-feira passada, porque eu estou vendo que tinha algumas pessoas que não estavam aqui. A gente observa uma coisa aqui interessante, a gente vai primeiro pensar algumas coisas rapidamente que nós falamos segunda-feira passada, não vamos nos prender muito nisso, né? Mas a gente vê, por exemplo, o pecado de Adão, ele está caracterizado em 3 pontos importantes, né? Eu vou falar rapidamente, não vamos deter muito, porque falamos isso segunda-feira passada. Ou seja, primeiro ele começa com a descrença, né? Deus falou com ele: certamente morrerás. Então, quando ele decide em pecar, e a gente vai ver isso hoje, que Adão ele decidiu pecar, né? Foi uma decisão de Adão. Isso é importante, a gente vai observar todo esse texto e até o versículo 6. Então, quando ele faz isso, ele mostra que ele não creu na palavra de Deus. Porque Deus falou: certamente você vai morrer. Quando ele come daquele fruto, ele falou: isso é mentira de Deus, eu não vou morrer. Então, ele não creu em Deus, né? Não creu na palavra de Deus.
Com isso, agregou-se a essa descrença dele a negligência, porque ele tinha uma responsabilidade, né? Ele tinha uma função, ele foi negligente naquilo que ele tinha que fazer, né? Que era guardar o jardim. E ele foi, na sequência disso, de descrer, negligenciar, ele vai desobedecer e comer do fruto. Então, ele não foi tão somente direto comer o fruto, teve esse processo. Com isso, veio um agravante na vida dele, né? Foi somando, um abismo chama o outro. O que acontece na sequência disso? Ele é ingrato, né? Ele foi ingrato a Deus. Nós vemos na inocência tudo que Deus deu ao homem, ele foi ingrato a Deus, né? Ele demonstra ingratidão. Ele foi infiel porque o seu melhor amigo era Deus. Quem é meu melhor amigo? Deus. Quem visita a minha casa todos os dias à tarde? Deus. Ele falou, não quero mais ter amizade com Deus, né? Não quero mais, eu prefiro um outro Senhor. E ele entrou debaixo do jugo do inimigo. Então, ele foi infiel. E uma pessoa que faz tudo isso, com todos esses bens que Deus deu a ele, uma perfeita inteligência, né, um homem puro, santo, e joga isso tudo fora, podemos usar essa expressão, ele é irresponsável. Então, esses agravantes foram chegando à vida de Adão. Nós estudamos isso aqui. Mas ele sabia o que estava fazendo. Nós vamos ver isso aqui claramente. A gente vai avançar um pouquinho, porque já pensamos nisso. Então, o que acontece? Mas o homem foi criado por Deus com livre arbítrio, ou seja, é uma resolução que depende só da nossa vontade. Então, quando ele faz aquilo, ele está baseado unicamente na sua vontade. Nós vamos ver isso. Nós estamos falando de Adão, do homem, e a gente vai ver agora esse texto, e ele vai provar isso, né? Que quando Adão come daquele fruto, ele decide, Adão, ele mesmo decide fazer aquilo. Interessante esse texto. Bom, a gente viu que foi uma decisão dele, né? Uma deliberação, ele tomou essa decisão em fazer isso. E ele percebe, então, que aquilo não trouxe benefício e sim prejuízo para a sua vida. Uma coisa interessante nesse capítulo, que a gente percebe aqui, a partir do versículo 1, que Satanás, é claro que não foi a serpente que falou com a mulher, né? Supostamente, o que o texto diz a partir do versículo 1, que a serpente era um animal muito astuto. Por certo, o movimento da serpente, né, alguns dizem que, por certo, ela talvez ficava muito mais erguida do que ela fica hoje, né? E existem algumas serpentes que conseguem ficar um certo tempo ainda erguida fora do chão, né? Inclusive, tem umas que conseguem se erguer aí 1 metro e pouco fora do chão por algum tempo, e ela lança o veneno nos olhos da vítima, né? Consegue lançar um veneno a 2 metros de distância, e a vítima fica um tanto cega, ela consegue aplicar o seu veneno. Então, a mordida. Então, era possível que com esse tipo de ação ela atraiu a atenção de Eva, né? Agora, isso é um plano diabólico para atacar aquele casal. Agora, a gente observa, então, que do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, nessa conversa de Eva com Adão, com Satanás, de Satanás com Eva, você não vê a presença do homem, né? Não aparece Adão aqui. Então fica uma pergunta, a gente não sabe responder, né? Onde estaria o homem agora? Bom, ele foi colocado no jardim para guardar o jardim e lavrar o jardim. O que nos dá a entender, né, não é forçar o texto, mas é um pensamento que ele está muito coerente daquilo que Deus mesmo colocou o homem ali. Se ele estava para guardar o jardim e lavrar o jardim, possivelmente, nós vemos segunda-feira passada aqui, Juninho apresentou o mapa ali, aproximado de onde era o jardim, e tudo indica que era um lugar muito grande, né? Só o rio principal que cortava aquele jardim era comparado com o Amazonas, porque os 4 braços daquele rio, 2 são enormes, o Eufrates e o Tigre, que ainda existe. Ele trouxe o mapa aqui. Então, possivelmente, ele poderia estar lavando o jardim em outra parte. E foi nesse momento que Satanás começa aquela conversa. E aí fica aquela pergunta, né, que nós pensamos segunda-feira passada. Por que ele não atacou aquele casal antes? Porque isso foi um ataque planejado, nós vamos ver aqui. Ele tinha uma estratégia, né, um plano diabólico de atacar aquele casal. Por que ele não fez isso antes? O texto já nos ajuda a entender. É porque possivelmente ele nunca tinha encontrado Eva e Adão
separado um do outro. Né? E por que ele não começou por Adão? Nós pensamos segunda-feira passada. Porque Adão estava com a responsabilidade, e ele tinha um poder delegado por Deus para guardar o jardim. Deus o colocou lá para quê? Para guardar e lavrar o jardim. Ele sabia disso. Ele não ia começar o ataque pelo guarda. Claro que não. Né? Adão estava com o poder delegado de Deus. Ele não começou. Né? Ele não começa o ataque àquele casal, né? por Adão. Vai começar por Eva. Aí a gente vai entender algumas coisas interessantes. Jesus fala dele em João capítulo 10, Evangelho de João 10, 10, não precisam abrir, mas eu vou citar, muito conhecido. E Jesus vai falar, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Então, irmãos, todas as vezes que Satanás investir uma ação contra o ser humano, ele tem esse objetivo, ele não tem outro. Ele é obstinado. Satanás, ele não é determinado. Ele é obstinado, ele sabe do final de tudo, mas ele não muda, ele não mudará. Ele não mudará, tá? Ele não mudará. Ele é obstinado, ele não é determinado. Determinado é Cristo, Cristo foi determinado. Satanás é obstinado, então ele sabe do seu fim, ele conhece isso tudo aqui, mas ele continua e continua querendo fazer desse jeito. É obstinação. Então, Jesus falou, então todas as vezes que ele atacar, ele vem para matar, roubar e destruir. Não podemos ser ingênuos, né, irmãos, quanto a isso. Bom, a gente pensou sobre isso aqui. Agora, uma coisa importante que a gente viu aqui também, irmãos, é que Eva, a conversa começa com Eva, e você percebe, então, que ele leva a mente de Eva, o coração de Eva, citando Eva, no caso aqui ela ainda era a mulher, né? Não tinha recebido esse nome, a mulher, leva ela à dúvida. Vocês estão vendo? Ele diz assim, ele disse assim, mas é assim que Deus disse? Ou seja, em outras palavras, mas Deus faria isso com vocês? Deus iria fazer isso com você? Ou seja, ele leva a dúvida a ela. Né? Ele leva a dúvida do seu coração. Quando ela fica com dúvida, esse é o projeto do plano diabólico. Ele começa a levar dúvida ao coração. Né? Isso é um ensino prático para o nosso dia. Ele continua com o mesmo método, ele não muda. Tá? Ele muda a roupagem, a maquiagem, mas ele continua do mesmo jeito. A intenção primeiro é levar dúvida. Né? Quantas pessoas que caminhavam bem? Mas começa com uma dúvida. Né? Não sei se é assim mesmo, pode ser... Satanás fala, é aí que eu pego ele. Então ele começou com Eva assim. Ele leva a dúvida ao coração dela e diz assim, mas Deus iria fazer isso com vocês? Ela começa a conversar com ele. Fala, é isso que eu quero. Eu preciso disso. Adão não está aqui, o guarda não está aqui, vamos começar esse ataque. Quando ela dá ouvido e começa a desenvolver aquela conversa, a dúvida já vai para o seu coração. Aí a gente observa no versículo que a gente no versículo 3, olha o que ela vai falar. A gente percebe, então, como a dúvida tinha levado a Eva a um outro estágio de estar afastando-se da verdade. Mas ela responde, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Olha só o que ela fala. Não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Deus não falou isso. Deus falou para não comer. Mas ela fala agora, não pode nem tocar. Então, o que acontece com Eva aqui? Ela já tinha sido alcançada por aquele veneno da serpente, já tinha entrado na sua mente. Estava indo para o seu coração. E a gente viu aqui, então, o que ela faz aqui? Ela distorce a palavra de Deus. Né? E eu vou só para a gente, algumas pessoas não estavam aqui, a distorção é um defeito de visão. Lembra que a gente falou segunda-feira passada? É quando você olha uma linha reta, e você não consegue ver ela reta, você vê com curvas. Todas as vezes que isso acontecer, esse assoalho está sentado em linha reta. Você olha e não consegue ver em linha reta, vê com curva. Você está com um problema de visão. Você está com distorção. É um defeito de visão. Então ela começa a ver a palavra com distorção. Ela não vê a palavra de Deus como é mais. E ela acrescenta isso. Satanás falou, agora eu posso pegar ela, porque ela já distorceu a palavra. Irmãos, que ensino prático, né? Poderíamos trazer um outro ensino aqui sobre isso que aconteceu com Eva. Segue, então, agora um ataque planejado.
E olha só, agora, nós paramos aqui, então, na distorção da mulher e no versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. O que ele faz? Ele fala uma mentira com um tom de verdade. E aí os jovens deram um pensamento em que eu concordo com ele. Possivelmente ele pode ter até imitado o som da voz de Deus. Não duvido disso. Irmãos, eu vou dar um testemunho para vocês que isso é possível, né? Eu não gosto de ficar relembrando o tempo que eu não servia a Deus, porque não ganho nada com isso. Mas Satanás pode fazer isso muito bem, né? Eu não estou criticando nenhuma religião, não é minha intenção, nunca fiz isso. Mas a gente foi muito tempo frequentador do kardecismo, né? E lá eles têm essa doutrina de reencarnação. Gente, vocês podem acreditar, não falar com vocês. As pessoas que morriam, Satanás, ele quase imitava a voz daquelas pessoas. Eu sempre fui um pouco meio observador, né? Um pouquinho, mesmo naquele tempo. Então, se você não tivesse muito atento mesmo, você diria, é a pessoa. E lembrava de coisas que a família nem lembrava. Lembrava de detalhes que os parentes nem sabiam. E ele contava aquilo tudo. E o tom de voz era praticamente quase igual. O sotaque de voz, o jeito de falar, constantemente. Que estratégia, né? Como ele consegue fazer isso? Irmãos, a gente não pode ser ingênuo quanto a isso. Eu estou dando só esse testemunho para vocês. Não gosto nem de pensar nessas coisas, né? Mas isso serve de acordo com a intenção, o que ele pode fazer. Né? Ele usou uma serpente ali. Eu vou dar um exemplo também. Eu vou dar um testemunho para vocês também. Irmãos, eu vi isso acontecer. Ninguém me contou, não. Eu vi um cordão, mais ou menos de 60 centímetros de comprimento, cheio de um monte de coisa, levantar e andar pelo menos 3 metros de distância, como se fosse uma serpente. Eu vi isso acontecer. Um cordão de 60 centímetros, pesado, cheio de coisa, erguer como se fosse uma serpente e andar daqui e ali naquele tripé de distância. Vocês têm uma ideia o que ele pode fazer, né? Então, ele vai falar uma mentira com um tom de verdade, né? E possivelmente com a tonalidade que Eva pudesse até ser enganada. E isso acontece. Bom, isso nós estamos pensando naquilo que passou, né? Agora, a gente precisa ver umas verdades aqui. Quando ele faz isso, veja, alguém lê o versículo 6, nós vamos ver várias coisas nesse versículo 6, mas alguém lê o versículo 6 então. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Primeiro, o que Satanás agora, com a mentira, com um tom de mentira, né? Com um tom de verdade, mas falando uma mentira, fala com ela. Ele leva ela, ele apresenta para a mulher o que ele teve a ambição de ser, mas não conseguiu. E sabia que o homem e a mulher não iria conseguir o quê? Vocês serão igual a Deus. O que ele sempre quis ser? Igual a? Por que foi a queda dele? Nós estudamos com o André aqui, não foi? Porque ele queria ser igual a Deus. Então, o que ele apresenta para Eva? Olha, vocês serão igual a Deus. Ele não conseguiu isso. Ele sabia que o homem e a mulher não iriam conseguir ser igual a Deus. Ele sabia disso. Mas ele conseguiu enganá-los. Uma mentira com um tom de verdade. Irmãos, quantas mentiras, né? Em nossos dias com um tom de verdade. Quer ver umas mentiras com um tom de verdade bom, por exemplo, que Satanás usa muito nos nossos dias? A música. Né? A música. Você bota uma pessoa que canta muito bem, né? Um conjunto muito bom, né? E aí você fica preso à música e não à letra. Isso acontece demais, né? Isso acontece demais. Isso é uma mentira com um tom de verdade. E o ritmo é bom, aí você se deixa levar. Esse tem sido um dos meios, né? Outro, por exemplo, pessoas com grandes conhecimentos. Nós vivemos esse tempo, né? As pessoas não se saciam mais com a simplicidade da palavra de Deus. Já viu isso? Já perceberam isso hoje?
Não se consegue. Essa versão não é boa mais. A revista é atualizada, não, essa aí é corrigida. Tem uma inglesa, tem uma outra. Ninguém se contenta mais, já viu? Agora, se você voltar um pouquinho no tempo, eu falei isso aqui segunda-feira passada. Nós tivemos aqui e em muitas igrejas locais que hoje estão totalmente mundanizadas, irmãos firmes, que deram um testemunho firme na sociedade, pessoas que passavam na rua, as pessoas, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Baseado nessas versões que nós temos. Homens que oravam e Deus respondia. Vocês sabem do que eu estou falando aqui. Irmãos que iam na sua casa, oravam e você ficava curado. Né? Irmãos, quando orava, a gente ficava quietinho. Né? Ficava quietinho, a igreja parava. Usava essas versões que está aqui. Hoje não pode mais. Já viu isso? O cara vai para a internet e busca milhões de vídeos. Você conhece a vida daquele cara que está passando no estúdio? Você conhece ele? Já foi na casa dele? Já reuniu na igreja dele? Você já foi no bairro dele saber como é que é o testemunho dele? Procura saber isso. Então, esse também é um dos tons, né, de mentira, é a mentira com tom de verdade. Ninguém gosta mais disso, precisa mais e mais. É numa dessa aqui, foi em uma dessas horas assim que Satanás pegou aquele casal no jardim. Vocês querem um pouquinho mais? É aí que eu pego vocês, não foi? Vocês serão igual a Deus. Aí o que acontece? Quando ele fala isso, olha o versículo 6. Vendo a mulher, observe então, irmãos e irmãs, que Satanás começa o ataque quando Adão não está presente. Porque ele sabia que Adão tinha uma responsabilidade. E ele começa pela Eva, a auxiliadora, né? Que estratégia maligna, né? Maligna. Ele sabia, eu vou começar por aquela que tem a função de ajudá-lo, né? E ela vai, certamente, conduzir ele ao erro. Olha só, veja bem, quando ele faz isso, o que ele desperta em Eva? Olha só, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha só, boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. O que ele despertou na mulher? Alguém lê 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Preste atenção nessa leitura. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Preste atenção nesse versículo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Observaram a leitura? O que ele despertou nela? Vocês observaram? Olha só o que o texto diz. Ela viu que era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável o entendimento. Soberbo da vida. Não bate em conformidade com 1 João 2,15? Ou seja, ele despertou todas essas concupiscências que hoje está em nós, mas ele desperta nela. Ele despertou isso na mulher. Quando ele faz isso, né, ele continua, então, o seu ataque para atingir aquele casal. Então, fazia parte do plano de ataque. Observe isso agora, irmãos, interessante isso. Satanás tinha uma estratégia de ataque, e nesse ataque àquele casal, ele ia enganar só a mulher. Interessante isso, eu não tinha me atentado para isso, né? Mas estudando esses versículos aqui, você vai perceber isso claramente. Ele tinha só a intenção, sabe por quê? Olha só. Eva mesmo vai confirmar isso. Alguém lê Gênesis 3 e o versículo 13. Preste atenção na resposta que ela dá para Deus. Gênesis 3, 13. Preste atenção. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Observaram na resposta que ela fala? Ela está falando, Senhor, a serpente me enganou. Então, assim, no ataque de Satanás, nesse projeto, ele só ia enganar a mulher. Interessante. Olha, leia, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 13 e 14. 1 Timóteo 2, 13 e 14. E preste atenção nessa leitura. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Observaram a leitura? Olha o que a Bíblia está confirmando, ou seja, Adão não foi enganado. Quem foi enganado? A mulher.
Outra confirmação. Leia 2 Coríntios, capítulo 11. Preste atenção nesses textos. 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Preste atenção que Paulo está falando naquela igreja. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Observaram isso? Então, olha só, ela confirma isso, né? Paulo vai falar isso a Timóteo, e em Coríntios também. Então, a Bíblia está nos dizendo então, o seguinte, que esse projeto de Satanás, ele visava enganar Eva, a mulher. Adão não foi enganado. Interessante isso. De uma maneira geral, ele foi enganado, mas ele não foi enganado diretamente. Por quê? Porque ele não conversou com Satanás. Satanás não conversou com ele. Observaram isso? Em momento nenhum você encontra Satanás conversando com o homem. Isso fazia parte do projeto. Irmãos, isso aqui tem um ensino grandioso. A gente pode abranger isso aqui de uma maneira muito, muito profunda para a igreja e até mesmo para as famílias, né? Seria até interessante depois desenvolver isso, quem sabe, no mês de maio, né? Aqui tem uma aplicação muito boa para uma igreja local e também para as famílias, mas não é o nosso caso hoje, né? Olha só, o veneno, então, ele é mortal e ele estava nesse projeto de enganar Eva. E olha só o versículo 6. O versículo 6 tem algumas verdades que a gente precisa ir com calma estudar esse versículo 6. Olha só. Nós já vemos as concupiscências, ele desperta isso nela, né? Dos olhos, da carne e a soberba da vida. Despertou isso em Eva. Agora, olha só. Observa o versículo com calma. Ela toma do fruto. O que ela fala no versículo 3? Ela disse para a serpente que não podia nem tocar no fruto. Veja como é que ela já estava enganada. Porque se ela toca, ela falou assim, se tocar a gente morre. Para comer o fruto, ela não tocou no fruto. Ela já podia ter sido despertado. Se aquilo fosse uma verdade, observe isso. Se realmente, se tocasse no fruto, morreria, e se aquilo fosse uma verdade, ela teria morrido. Mas ela não morreu. Então ela já estava atingida pelo veneno. Observaram aqui? O que acontece? Ela pegou, para comer você tem que pegar. E ela pegou o fruto, ela tocou no fruto. Porque ela já tinha se despertado. Olha, eu não morri. Então eu vou sair fora disso, é uma armadilha de Satanás. Mas ela já estava enganada. Lembra o texto que nós lemos? Ela já estava enganada. Agora, observe uma coisa interessante, que Eva já estava com dúvida no coração, a mulher já estava com dúvida no coração, ela já tinha distorcido a palavra de Deus, observaram isso aqui? Ela toca no fruto, olha o processo, e diz o seguinte, olha, vamos passo a passo, e ela tomou do fruto, do seu fruto, vírgula, e o comeu, vírgula. Observaram então, olha só, ela distorce a palavra, tem dúvida no coração, come do fruto, acontece alguma coisa? Absolutamente nada. Vocês observaram? Os olhos dela não é aberto ainda. Observem isso. Agora, olha a sequência do versículo. Ela tem dúvida, distorce a palavra, come do fruto. Olha a sequência. E deu para o seu marido. Agora ele está com ela. Olha só, que estava com ela. Quando ele come, e ele comeu, final do versículo 6, e ele comeu. Início do versículo 7, então foram abertos os olhos. Observaram aqui que interessante? Por que isso acontece? Não é? Veja que ela comeu do fruto, ela já estava atingida por aquela mentira, mas os seus olhos não foram abertos. Só quando Adão comeu que abriu os olhos dos dois. Observaram isso? Por quê? Isso é por causa da posição que o homem tinha para lavrar e guardar o jardim. Ou seja, é quando o homem come e quebra o mandamento de Deus, é que acontece a consumação desse pecado. Então, vocês observam aqui que
Quem foi enganado? Eva, a mulher. Se você, agora nós vamos na sequência disso aqui, você vai ver então que Adão, ele não é enganado. Satanás sabia que ele não iria conseguir enganar Adão, por causa da sua posição que ele tinha, o posicionamento que Deus tinha dado ao homem. Que ensino maravilhoso, né, irmãos? Podemos trazer aqui. Ele sabia disso, então ele começa pela mulher. Então, observe esse texto. Nesse momento, o homem estava presente, né? Eles não haviam conversado. Agora, a mulher come, o homem come, e aí acontece. Então, a concretização, a finalização daquela ação maligna, ela acontece nesse momento. Agora, a gente vai observar umas verdades aqui. Você está falando, Paulo confirma Timóteo, capítulo 1 Timóteo 2,14, diz assim, que Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Exatamente. É verdade, confirmação, não é? Vocês observem então. Agora, o que acontece? Na sequência, obrigado, Paulinho, na sequência aqui, quando Deus vai procurá-los, inquiri-los, preste atenção agora, isso vai ficar bem claro agora aqui, né? A gente observa então aqui no versículo 6, isso ficou, olha só como foi importante isso. Então abriu os olhos de ambos, conheceram, versículo 7, conheceram que está nus, cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Versículo 8, eles ouvem a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu o homem a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Olha só, e chamou o Senhor Deus. Observe agora essa ordem, irmãos, ela faz todo sentido naquilo que nós estamos estudando. Quem Deus procura primeiro, o modo que ele fala, do jeito que ele fala, as sentenças, tudo está ligado à responsabilidade de cada um. E por que então que só depois que o homem come é que abre os olhos de ambos? Olha só, ele se esconde ao jardim. Eles poderiam ficar escondidos de Deus? Claro que não, gente. Claro que não. Eles não tinham como ficar escondidos de Deus. Mas Deus pergunta assim, Deus chamou o Senhor Deus o homem e perguntou, onde estás? Deus não sabia que o homem estava escondido entre as árvores do jardim? Claro que sabia. Nada pode se esconder do Senhor. A Bíblia, ela de Gênesis e Apocalipse, ela é clara em falar isso, né? Como poderemos fugir dos olhos do Senhor? Deus não sabia que eles estavam ali, tão próximos, naquele bosquezinho? Sabia. Mas essa pergunta, ela é muito mais do que geográfica. Onde você está aqui no espaço aqui dentro do jardim? Observe bem, Adão tinha uma posição na inocência. Agora ele está num estado. E Deus pergunta, Adão, onde você está agora? Ou seja, você tinha uma posição, e aonde você está? Essa é a pergunta. Onde você está, não só fisicamente escondido aí, mas como você se encontra agora, Adão? Veja que Deus começa pelo homem. Por que ele começa pelo homem? Por causa de Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 16. Porque todas essas ordens e determinações é dado antes da mulher existir. Antes da mulher existir. Deus só fala isso com o homem. E ela fica sabendo através de Adão. Possivelmente, não tem outro sentido aqui do texto. Como ela ficou sabendo disso? Ela não era onisciente, ela só soube disso porque Adão contou isso para ela. E como é que Satanás soube de tudo isso? Porque ele ouviu Adão falando com ela. O dia que ele ouviu aquele casal conversar sobre aquelas ordens de Deus, ele falou, é por aí que eu vou pegar. Irmãos, que ensino extraordinário temos aqui, né? Poderíamos aplicar um outro ensino aqui, né? Ele não é onisciente, ele não sabe o que passa na nossa mente, no nosso coração. Mas você não precisa completar uma frase para ele inverter, né? Você fala só uma palavrinha só e ele já trabalha em cima daquilo. E ele ouviu esse casal conversando, e daí desenrolou tudo isso que está aqui. Agora, veja bem, Deus começa pelo homem, por causa da sua posição e responsabilidade, e Deus pergunta a ele, aonde você está? Ou seja, como você se encontra agora? A resposta deles confirma a posição, a responsabilidade de cada um. Ele diz o seguinte, mas ele diz assim, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu. Perguntou Deus, quem te mostrou que estava nu?
comeste da árvore. Olha só que Deus está falando com ele. Você come da árvore que eu te ordenei que não comeste. Deus está lembrando, então, de Gênesis capítulo 2 e versículo 16. Deus está tratando com o homem. Ele não ajuntou os dois e fez um juízo sobre os dois. Não, ele vai tratar caso por caso. E ele começa por aquele que é responsável pelo jardim. Que ensino maravilhoso, né, irmãos? Não é à toa hoje, né, Alfredo, nós temos pensado sobre isso, que há um projeto diabólico de tirar a figura humana da família, da igreja e da sociedade. É um projeto. Satanás sabe disso, irmãos. Ele sabe disso. Nós, às vezes, somos muito ingênuos e distraídos. Ele sabe disso, né? Existe um projeto diabólico de tirar a figura masculina da sociedade, de todas as instituições, pode observar isso, e da igreja, e das famílias. E a gente vê o caos que está o mundo em muitas igrejas. Vai ver o que está acontecendo lá dentro, né? Você vai ver. A intenção é apagar a figura masculina. Aí ele vem, isso é machismo, preconceito, discriminação. Essas são as ideias dele, né? Mentiras com tom de verdade. E tem igrejas embarcando nisso. Então, e as famílias estão sendo destruídas. Estratégia dele. Então, Deus começa por aquele que é responsável. Já viu a omissão? Está crescendo muito do homem. Uma omissão terrível, né? Mas Deus começa por ele. Diz assim, olha, eu te dei uma ordem a você, capítulo 2, versículo 16. Então, Deus começa pelo homem. Então, não tem como fugir desses princípios bíblicos, né? Então, Deus pergunta, comeste da árvore que eu te ordenei? Não falei com Eva, falei com você. Aí, o que ele faz? Versículo 12. Ele acusa Deus, né, Alfredo? Nós estamos estudando lá na classe de casais. Fala assim, é o seguinte, eu sei que vai vir um juízo, né? Né, André? Eu sei que vai vir um juízo agora. Se alguém tem que morrer, que morra a mulher. Gente, foi isso que Adão falou. Adão falou, olha, eu não pedi mulher ao Senhor, a mulher que o Senhor me deu, me levou a isso. Tem um juízo sobre isso. Se alguém tem que morrer, eu não tenho nada com isso. Se alguém tem que morrer, que morra a minha esposa. Pensaram nisso, irmãos? Antes era ossos dos meus ossos, né? Carne da minha carne. Que declaração bonita de amor, né? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Agora não, se tem alguém que morrer aqui, que morra a minha esposa, né? Ou seja, ele foi negligente, irresponsável, omisso na sua posição como homem e como chefe daquele jardim. Observaram? Deus começa por ele. As perguntas são relacionadas à função e responsabilidade e as respostas também. Veja bem, em momento nenhum ele fala, Senhor, eu estava tão distraído, ingênuo, desapercebido, eu não era habilitado para tomar conta do jardim e fui enganado. Adão não fala isso em momento nenhum. Vocês estão observando? Ele fala assim, olha, a auxiliadora que me deu foi a mulher. Entendeu? Então, no momento nenhum, ele vai falar que foi enganado. Aí diz o seguinte, quem te mostrou? Ele diz assim, a mulher que tu me deste, ou seja, por companheira, né? Para que uma companheira dessa? Né? Olha só, então o Senhor vai trazer um juízo de morte, mata ela, que eu estou livre disso. Observaram aqui o que ele está dizendo? Ele está dizendo isso aqui. Gente, que triste, né? Era auxiliadora idônea, né? Perfeita, perfeita. E agora eles estão competindo, né? Há uma competição. Eles não se completam, né? Nós estamos estudando isso. Agora o homem e a mulher não se completam mais, eles estão em competição, né? Lamentavelmente, se a gente não tomar cuidado com isso, irmão, o mundo lança esse projeto e as igrejas entram nisso. Não tem competição aqui, irmãos. Tá? A igreja precisa estudar isso com carinho. Não é? Não há competição entre irmãos e irmãs, esposo e esposa aqui não. Existe um ensino das Escrituras e serviço determinado, funções de responsabilidade específica para as irmãs e para os irmãos. As igrejas não observam isso, aí vem, é machismo, né? Isso é discriminação, e a gente gosta disso, né? Começa a entrar nessa onda diabólica. Olha só, para a gente adiantar um pouquinho, que está quase terminando ali, agora ele vai chegar, então, a mulher, versículo 13, a gente já leu. E disse, então, o Senhor à mulher. Eu gosto dessa pergunta, irmãs, observe isso. Isso vai falar muito
com as irmãs aqui por causa da posição da mulher, né? Olha só o que Deus está falando. Com o homem, ele pergunta assim: você desobedeceu a ordem que eu pessoalmente conversei com você? Então, Deus está tratando com ele num tom de Deus para homem. Adão, quero conversar com você, você é o chefe da casa, o responsável por esse jardim, o que você faz com a ordem que eu te dei? Isso é que Deus está falando com o homem. E é assim que Deus fala conosco, né? Deus fala conosco assim. Então, as pessoas não querem, ficam omissos, né? E vira esse caos que está aí. Enfim, agora chega aqui, como é que Deus vai falar com a mulher? Olha só, essa pergunta é extraordinária. As irmãs, preste atenção no que ele vai dizer. E o Senhor disse à mulher: que isto que fizeste? Gente, isso aqui é profundo demais, né? Deus não fala com ela: Eva, mulher, você desobedeceu a ordem que eu te dei. Ele não fala isso com ela, porque ela não estava nessa função. Mas ele vai dizer: Eva, que isso que você faz, mulher? Você era auxiliadora. Você tinha que ajudar Adão a não fazer isso. Você foi um veículo para isso. Mas que isso que você faz? Aí Deus vai despertar nela a posição dela, né? Todas as virtudes que ela tem, que ela tinha e tem hoje. Irmãos, que ensino precioso, né? As irmãs e esposas aqui, reflitam bem nisso. Não sou eu que estou falando, irmãos, é a palavra de Deus, né? Reflita nisso, irmãs, né? Vocês estão numa posição tão estratégica e importante dentro do lar e na igreja local, que eu não tenho medo de falar isso. Se Satanás começar um ataque, vai começar por vocês. Se assuste, mas pode ter certeza disso. Se houver um ataque, ele vai começar por vocês, tá? Porque a posição de vocês, ela é fundamental. E foi fundamental. Na hora que ela não observou isso, começou por aí, não é? Ele talvez não vai pegar um grande pregador com um grande conhecimento de cara, ele não vai fazer isso. Não vai pegar um homem de Deus que tem vida de oração, né, que estuda a Bíblia, conhece, tem uma experiência cristã. Ele não vai fazer isso nunca, nunca. Mas ele vai procurar um dia, irmãs, que vocês não estejam junto dos seus maridos. Mas aí a gente pode pensar, mas como não está junto? Como estar junto todo o tempo? Não é físico, tá? Eva, por um momento, ela esteve longe do seu marido. Capítulo 3, versículo 1 a 5. Nessa hora é que Satanás atacou. Como é que as esposas podem estar em algum momento longe dos seus maridos? Observe que é um meio de Satanás atacar. Quando você não está em concordância nos seus projetos, nos seus planos, né? Nos ideais para a família, para os filhos. Irmãs, preste atenção nisso. Irmãos, né? Nós casados. Nós não damos caso para isso, não atentamos para isso. E a igreja muitas vezes também não. Mas aqui, Satanás está vendo isso. Se tem alguém que está vendo isso muito bem, é Satanás. E ele sabe exatamente a hora e o dia em que eu não estou em conformidade com a minha esposa. Eu não sei, estou distraído, desapercebido, mas ele está observando. Ele está observando. E num dia desse, que a gente não tiver em concordância nos projetos, nos planos, irmãs, preste atenção. Quando Deus une os dois, eles foram uma só carne. Ou isso é uma verdade na nossa família, ou a gente vai ser pego pelo diabo. Se isso não for uma verdade e uma realidade dentro da nossa casa, Satanás vai pegar a nossa família e vai arrasar a igreja. É isso que ele fez. Irmãos, nós vamos terminar. Tem mais algumas considerações. A ideia dos irmãos da gente pensar um pouquinho até o dilúvio, porque essa dispensação ela começa aqui com a queda do homem, né? E ela vai até o dilúvio, ela termina lá. Isso nos abençoe, irmãos, tá? Possamos pensar nessas verdades.